Agora sim. Sim? Sim. Presumo que sim. A tecnologia me maltrata. Eu sou terrível. Está. Ok, está gravando. Pois bem, onde estava? Ah, sim. O nosso processo de passagem, né, essa conversão em um mundo que é germânico em um mundo não tão germânico, ou germânico romanizado, se dá, de fato, numa dimensão em que termos, palavras, acabam sendo emprestados para, digamos, rebatizar essa, essas instituições germânicas, agora chamadas de instituições romanas. É um termo muito complicado e, como eu falei, sempre traz essa artificialidade, porque quem quer que tenha mandado esse chat, que quadro lindo. Você não está escutando? Ah, não, está escutando. Aí eu vi a mensagem anterior. Oh, meu Deus do céu. Tá. Tá vendo? Eu me perco com esse negócio do chat aqui. Eu vou ficar um tempo sem olhar. Se alguém tiver uma coisa muito importante, fale, tá bem? Me interrompa, porque eu não consigo usar todas essas telas ao mesmo tempo. Voltando. Então, nós temos uma série de instituições, de termos, que têm uma proveniência romana e passam a ser empregados, às vezes de forma muito artificial, para tentar designar o que foi essa sociedade germânica. O que eu gosto mais é o Banum, porque o Banum é batizado agora de Populus, o que é um exagero tremendo, porque a palavra Banum realmente ela nos dá a palavra bando, ou seja, a turba. Então imagina, aquele bando de germânico sem modos, ou cada um vivendo a sua maneira, é agora chamado de Populus, né? Mas é difícil acreditar que esse populus germânico tem a mesma ideia de integração, a mesma ideia de comunidade espiritual, cívica inclusive, que era então designada ao povo romano, né? No entanto, se tenta, né? São empregos de um vocabulário que, como eu falei, muito artificiais. O que acontece, no final das contas, é que isso gera uma série de metamorfoses do vocabulário político, né? Então, da mesma forma que o Banum vira Populus, o rei bárbaro vira Princeps, né? E ele vai tentar se parecer ao máximo, pelo menos na forma, com esse mítico imperador romano. Porque vejam, eles ouviam falar do Império Romano. O Império Romano era uma coisa vívida na imagem deles. Tinham vestígios arquitetônicos de palácios, prédios, obras públicas, estradas. Não é só a língua, não é só termos em latim. É uma presença real, né? Então essa grandeza que os romanos haviam deixado era de alguma certa forma idealizada. Então, ela acabava virando uma espécie de argumento de autoridade para poder construir coisas. E aí temos outras coisas, né, como a própria ideia de pacto, digamos, de fé, de boa fé, a fides romana, agora um novo termo para se designar a Troia. A Troia é o pacto, é uma palavra, obviamente, alemã, mas que designa ao mesmo tempo o compromisso, né, que se tem quando se dá a palavra, portanto, é o elemento que vincula o pacto entre uma pessoa e outra. É aquilo que se contém dentro do juramento e que faz com que o juramento não seja simplesmente uma palavra vazia, mas é a intenção sincera, honesta, de cumprir aquilo que foi prometido, né? E esse é o elemento institucional mais importante da cultura germânica, porque lá vem alguém mandando áudio para mim. Como que... Queridos, está aqui, ó. Olha no slide aqui que eu estou usando, né? Vocês têm que olhar o slide, né? Tá bom? Vocês têm todos os vocabulários que eu estou usando aqui, ó. Então nós temos essa ideia de fé como o elo que liga os acordos entre as pessoas. E eu já falei isso outras vezes para vocês e eu volto a falar. O que é a lei? A lei é uma convenção, é aquilo que nós definimos como convenção e que nos leva a obedecer. Mas o que nos torna a obediência da lei? É simplesmente alguém que nos obriga, que nos violenta a obediência? Ou será que tem algo mais? Né?
E esse é o ponto interessante aqui. A lei não pode ser simplesmente imposta por um poder violento. A lei também tem que ser feita pelo consentimento, pelo consenso, pelo acordo, pela anuência. Então é tentar transformar o pacto jurídico da sociedade em algo muito além de poder de mando, também no poder de assentimento, aqueles que se integram. E por isso que esse discurso do cristianismo é tão importante, porque ele é construído não apenas no temor da autoridade, ele é também construído na ideia de que todos os membros da comunidade cristã são munidos de inteligência, uma inteligência que vem da própria caridade do Espírito e que nos torna aptos a dar mais valor jurídico aos nossos acordos. Portanto, essa aptidão espiritual e intelectual que o cristianismo confere aos membros da comunidade faz com que essas leis tenham um valor novo. Tá? Agora, o que acontece aqui, particularmente na época dos carolíngios? Esse discurso ele é reutilizado, ele já vinha de antes, nós falamos dele, só que ele é reutilizado agora para revestir essas instituições de juramento e de pacto do mundo germânico agora dentro dessa ideia mais pública, mais expandida de relação política. Tá? E, portanto, aqui nasce a ideia de público. Então, o público ele não é puramente público, é um público sagrado. Né? É aquilo que a colega perguntou mais cedo. É um público que vem por uma delegação divina, vem, né? Mas ele já transformou completamente aquilo que era a ideia de público dos romanos e transformou completamente a ideia de sagrado do cristianismo. Quando um conceito toca no outro, ele contamina, ele já não é mais aquilo que ele era, que era no começo. Então, é justamente desse tipo de transformação que a gente está falando constantemente. Tá? E é essa viagem no tempo que as instituições acabam sofrendo. Tudo bem? Eu sei que é abstrato, mas é justamente são essas as formas como essas várias ideias que são acumuladas ao longo dos séculos vão criando aí uma teoria do poder público. Aqui, olha, voltando para o nosso slide aqui, esses argumentos eles vêm numa espécie de sucessão. Aquilo que nós falamos lá atrás do Santo Agostinho. Existe uma autoridade que é dada ao poder civil, mas não é só autoridade. Por baixo da autoridade tem que ter o quê? As pessoas que estão unidas umas às outras dentro dessa comunidade e que estão unidas por um vínculo social. E, de novo, esse vínculo social é de natureza civil, não é só espiritual. Né? Não é só pensando na salvação ou na vida pós-terrena, é também no agora. Então, existe uma relação direta com o mandamento civil. O Isidoro, que de alguma forma aproveita essas noções agostinianas e vai forjar a sua própria ideia. Uma ideia de comunidade cristã que inventa a própria ideia de comunidade civil. Então, no caso dos visigodos, da maneira como Isidoro de Sevilha pensava, igreja e reino se fundem. Tá? Então, se aproveita a ideia prévia de uma comunidade cristã para se criar uma ideia de autoridade pública, tá? Que então é dada ao rei. Agora, no nosso novo momento, agora vivendo do período carolíngio, entra a figura de Alcuino de York, que era contemporâneo do Carlos Magno, ele era um bispo, o bispo de York, né? E que ocupa um papel de prestígio muito grande. Os seus contemporâneos, claro, na corte do Carlos Magno, chamavam de o homem mais sábio do mundo. Né? Claro que faltavam outros homens sábios para se comparar, mas enfim, o Alcuino de York, que escreve os seus textos e tenta moldar o príncipe como esse príncipe ideal. Ele, inclusive, vai trazer essa ideia do rei Davi como modelo, como arquétipo do príncipe cristão, tá? Mas também recupera as ideias anteriores, tanto do Agostinho quanto do Santo Isidoro, de que essa comunidade só é possível pela união dos seus membros que estão em concórdia, que estão em paz, tá? E que estão em união, mas não é uma união simplesmente de vontades ou de opiniões, é uma união da própria unanimidade. Então essa figura da unanimidade, ela é de fato a representação da comunhão
de todos os membros que vivem no corpo político. Tá? Porque sem isso é impraticável uma autoridade pública que se imponha. Tá bem? E veja, tudo isso é tão repetido, é tão forte, é tão insistente. Por quê? Porque nós toda hora temos que ter diante dos olhos a existência de um modelo institucional germânico que é ainda fragmentado. Então, é por isso que esses argumentos são tão insistentes, são tão incisivos e trabalham com esse tipo de pedagogia, podemos dizer, que o tempo todo tenta recobrar essa ideia de fraternidade. Né? Agora, um pouco adiante, e aí eu preciso aqui. Olha só que fantástico. Então essa unanimidade, a figura da unanimitas, traz justamente uma ideia de paz, uma paz necessária, né? Mas uma paz que se expressa como se todo o corpo político fosse de fato uma única alma. Lembrando que a ideia platônica da alma é justamente aquela, digamos, porção que é não material e que nos permite o entendimento. A racionalidade, portanto, ela vem como uma atividade da alma. Toda a nossa capacidade cognoscitiva das coisas é derivada da alma. Tá? É a alma que nos permite conhecer as coisas, inclusive conhecer as coisas no âmbito sensorial. Né? O corpo toca, mas ele só transmite a informação do toque em conhecimento graças à alma. Essa dimensão da alma, portanto, ela não desapareceu. Ela é, de alguma forma, herdada do cristianismo e é usada aqui para dizer que existe uma única alma do corpo político. Essa única alma permite uma unidade jurídica. Porque se todos sentem e entendem da mesma forma, ou tem pelo menos potencialidade de sentir e entender, é possível criar uma única ordem jurídica. Né? E aí vejam, há uma citação, isso aqui um trecho da Epístola aos Romanos, né? De que nós somos um único em Cristo e somos um único corpo. Em sendo um único corpo, e essa passagem, ela está contida na própria, oh meu Deus, na própria, eu coloquei a fonte aqui, tá, a Decretal do Leão. É uma fonte canônica, mas ela é, inclusive, usada depois para quê? Para designar a própria ideia de unidade da Igreja Franca. Havendo uma saúde sobre o conjunto de todo o corpo, e falamos do corpo político, feita numa só beleza, isto exige, de fato, a unanimidade do conjunto de todo o corpo, mas desde que esteja de acordo com os princípios do sacerdócio. Embora não seja uma dignidade comum o sacerdócio e o poder político, a sua ordem é de efeito geral. Então, existe uma ideia de sociedade cristã que, de alguma forma, é simultânea à ideia de sociedade civil. Tá bem? É interessante que vai haver uma polêmica aqui nesse aspecto, né? Porque, de um lado, a Igreja Franca vai argumentar nessa unanimidade exclusiva, inclusive a ponto de absorver a autoridade do imperador, e o imperador vai insistir numa espécie de reserva em que o seu poder exista de forma autônoma da Igreja. Né? E, inclusive, isso faz com que ele interprete a sua relação com a Igreja, sobretudo com o Papa, de uma forma muito específica. Porque ele não vai, por exemplo, se subordinar tanto ao Papa, assim quanto normalmente se apresenta. Ele vai ter a sua relação direta com a Igreja, dentro do próprio império, dos domínios francos, as pessoas vão fazer as suas peregrinações internas, não precisa ficar indo para Roma toda hora. Ele vai estimular isso, esses santuários cristãos dentro do Reino Franco. Né? Então ele acredita piamente que ele desempenha um papel, e inclusive um papel de santo. Carlos Magno vai ser canonizado depois, no século XII, se eu não me engano. Justamente por quê? Porque ele representa, de alguma medida, esse ideal, e ele acredita nesse ideal. É importante ter isso em mente. Ele não fazia isso só como espécie de imagem pública para enganar ou para manipular. Não se trata de manipulação. Claro que se trata de uma disputa pelo poder, mas há também uma convicção muito sincera da própria experiência religiosa, porque não existe uma outra possibilidade mental nessa época, tá bem? Bom, com tudo isso em mente, ele vai
criar algumas reformas do ponto de vista administrativo, e entra aqui a necessidade da lei escrita. Porque até então, também, o mundo germânico era apegado, sobretudo, digamos, ao âmbito oh meu Deus, espera só um pouquinho, do costume, certo? Então, se o costume é aquilo que rege a maior parte da vida das pessoas, a necessidade de criar leis escritas era mais ou menos descartável, se pode dizer assim. Então, isso quer dizer que quando ele cria leis escritas, ele tenta controlar, numa dimensão talvez nova, aquilo que era praticado só no âmbito do costume. Então, o mero costume das relações germânicas, aquele costume que ficava muitas vezes longe do seu controle e da sua fiscalização, agora passa numa nova instância, que é a instância da lei escrita. Então, a lei escrita tenta, de alguma forma, controlar melhor aquilo que os seus juízes, os juízes que ele delegava, que pensa, o Carlos Magno nomeia um grupo de juízes, na maioria das vezes são juízes itinerantes, porque ele não tem pessoas suficientes para pôr em posições permanentes em cada região do império, tá bem? E esses juízes recebem leis determinadas sobre como eles devem proceder aos rituais, aos processos judiciais e que tipo de direito eles têm que aplicar. É uma forma encontrada pelo imperador de garantir que o mesmo direito emanado dele fosse aplicado em todo o território. Tá bem? Porque pense, se ele simplesmente nomeia o juiz, e o juiz chega lá e interpreta o direito de acordo com o costume local, dá na mesma, tem o imperador ou não tem o imperador. Porque o juiz acaba interpretando aquilo de acordo com a circunstância. E o nosso imperador quer limitar isso. O papel da lei escrita é de fato o quê? É garantir um controle e uma homogeneidade. Então essa unanimidade aqui começa a ganhar agora formas mais claras, porque a unanimidade também se revela na ideia de um único direito, que é aplicado em todo lugar. Tá? Então, quando se fala em impedir o arbítrio do juiz, não é simplesmente dizer que o juiz era arbitrário. É também dizer que o costume que o juiz sempre invoca começa a ser agora timidamente limitado. Ele tem que ser pelo menos filtrado por aquilo que as capitulares e as constituições imperiais haviam pré-definido. Então, é uma forma, sim, de tentar centralizar o direito, de criar um tipo de homogeneização para esse direito. Mas atenção, não vamos exagerar quando eu falo isso e achar que ele realmente conseguiu essa uniformização do direito. Tá? Isso digamos, é um projeto muito tímido em vista do que ele de fato consegue. E aí vem essa estratégia que eu comentei mais cedo, de fidelizar essa submissão jurídica política através dos juramentos coletivos, se a gente pode chamar assim, em que ele vai ditar. Então, numa das constituições que ele dita em 802, Constituição é um nome genérico para lei, tá? Não é um livro jurídico, como a gente tem hoje. Então, tem várias constitutios, né? Então, no ano de 802, ele edita uma série de constituciones e uma delas vai definir essa obrigação de prestar fidelidade ao imperador. Tá? E, de novo, ele repete isso em 812. É interessante que, nesse ato de 802, ele tenta, e essas palavras aparecem, tá? Eu traduzi isso de lá. Ele fala de uma universalidade do reino, ou seja, um todo jurídico que é integrado pelo reino franco, por todos os domínios ligados a ele, em que todos os súditos estão subordinados, né, porque essa é a ideia de universalidade aqui, mas estão subordinados segundo os princípios de Deus. Todos os homens, homini homini, devem viver em justiça e reto juízo, todos ordenados para viver em caridade e perfeita paz. E veja que fantástico, mais uma vez nós temos um imperador, um príncipe, portanto,
alguém que representa o poder civil, que incorpora dentro da sua própria legislação palavras, termos, uma ideia, uma ideologia inteira que vem de onde? Que vem da igreja. Então, o intento regulatório, normativo da igreja, de alguma forma refunde nessa ideia de autoridade pública que o imperador tenta construir para si próprio. Tá? E aí vejam, ele é aquele que incorpora o reto juízo, porque não é uma opção para o príncipe aqui agir com justiça. Agir com justiça é um elemento constitutivo do poder soberano. É aquilo que o Michel Senelat falava lá no começo do texto. O conceito de rei agora incorpora a própria ideia de justiça. Não há governo lícito, não há governo legítimo se não houver a ideia da justiça incrustada no seu interior. E isso é muito importante. Agora é só ver quem que fez. Todo isso aqui. Sim, a unanimidade não é entre a igreja e o império, é a unanimidade entre os membros do corpo, entre as pessoas, entre os indivíduos. É justamente uma ideia que tenta fazer o quê? Superar as diferenças dessa mentalidade tribal germânica, tá? E é isso que o cristianismo é. É isso que eu quero que vocês percebam. Desde a sua origem, o cristianismo tem uma proposta que é diferente de praticamente todas as religiões. É uma religião que não está apegada à etnia. É uma religião que está simplesmente proposta, e é uma proposta que se renova, em incorporar qualquer etnia, qualquer um, de qualquer língua, de qualquer origem, de qualquer extrato. Esse é o ponto aqui. Então, essa ideia, que obviamente é reformulada, vai criar uma ideia de unidade que supere essas diferenças étnicas. Gente, deixa eu voltar para o meu mapa. Isso vocês não entenderam ainda. Olhem aqui. Olhem todas essas regiões. Vocês acham que só porque o imperador domina todas elas, elas viraram uma só? Vocês se focalizam no fato de ter a igreja ou o império. Mas não é isso que importa. As duas ainda querem a mesma coisa. Elas querem criar uma unidade política, social, que tente homogeneizar tudo isso. Essa é a grande questão. E eles não conseguem, porque é difícil. Porque o lombardo não vai esquecer que é lombardo, o borguinhão não vai esquecer que é borguinhão, tá? E é isso que nós temos. Essas identidades que são arraigadas porque tem um aspecto linguístico, étnico, etc, 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 que vão ser permanentes, e eu ousaria dizer até hoje. Tá? Então, toda e qualquer ideia de um Estado extenso, expandido, ela tem que lidar com uma ideia falsa, porque ela é baseada num patriotismo artificial. Não existe o reino franco. Se você perguntar para todos eles, o que você é? Eu sou bávaro, eu vim da Caríntia, eu sou lombardo, eu sou da Aquitânia, eu sou gascão. Tá? E é isso que está na mentalidade. O cristianismo vem na tentativa de criar uma supra-identidade, diria, nacional, local. Tenta superar essas diferenças locais e criar no lugar um poder público que se reconheça nessa unanimidade. Tá? Porque só com essa unanimidade de identidades, eu pertenço ao reino, eu pertenço à universalidade do reino, é que é possível criar uma fidelidade pública. É possível criar um direito que seja aplicado em todas as regiões do império da mesma forma. A pergunta que eu coloco para vocês é: consegue chegar nisso? Não, não consegue. Tá? Mas a teoria para isso, uma doutrina política teológica para isso, está feita. Tá? E é isso que nos interessa, pelo menos, da história do direito. Faz sentido isso para vocês? Ficou mais claro? E agora eu preciso que vocês falem. Na hora que vocês fazem perguntas, que vocês falem se vocês entenderam ou não. Sim, obrigado. Eu interpretei o sim como sim. E o Juan, que está preocupado com o judeu. O judeu existe. Mas o judeu tende ainda a ser banido, não banido fisicamente, mas banido do ordenamento jurídico. Ele ocupa sempre uma posição, e isso é uma coisa que também os francos vão herdar, né? Eles vão herdar seja dos próprios imperadores romanos, sejam dos reis visigodos. Os francos também vão criar leis específicas para os judeus,
e vão colocar os judeus fora dentro dessa comunidade. Por quê? Porque eles não fazem a unidade do corpo de Cristo. Portanto, a boa-fé que se espera de um cristão na hora de fazer uma transação econômica, não se espera de um judeu. Tá? E é interessante porque aqui começa, inclusive, a estigmatização do ponto de vista das atividades econômicas. Porque o Carlos Magno é um que inventa uma coisa também curiosa. Vocês já viram falar na usura, né? Ou não? A usura é o famoso empréstimo a juros. Na mentalidade antiga, por exemplo, Aristóteles falava que é antinatural você emprestar alguma coisa e pedir juros por ela. Porque se você emprestou, você tem que receber aquilo que você emprestou. Não um ganho. Por quê? Porque o dinheiro não reproduz sozinho. O que reproduz é o quê? É a semente no campo. Então você vai, planta a semente, espera uns meses e aí você colhe. O dinheiro não é isso. Então essa compreensão da usura, e que vai ter muitas extrapolações depois, vai ser, pela primeira vez, isso é curioso, proibido, porque até então os concílios da igreja tinham proibido a usura apenas aos membros do clero. Então se você é um religioso, você não pode nem emprestar a juro, nem pegar dinheiro a juro, né? Mas o Carlos Magno, muito zeloso, inclusive da própria ideia de salvação coletiva, vai baixar uma capitular proibindo a usura a qualquer pessoa. Não importa mais se você é religioso ou laico, você não pode pegar dinheiro a juros, tá? Mas quem é o único que pode? O judeu. Então o judeu vira uma espécie claro, ele acaba sendo uma fonte de recursos, né? Porque em algum momento alguém vai ter que pedir dinheiro emprestado. E o judeu acaba sendo esse que faz a transação, né? Mas, obviamente, isso reforça a ideia de infidelidade. Então, chamá-lo de infiel significa que ele não faz parte, e aí eu volto aqui, da fides que une todos os membros do corpo político. E a fides é um termo que tem uma dimensão jurídica muito ampla, porque tanto se refere à boa-fé jurídica nos atos comerciais, na relação de autoridade, naquele que manda e naquele que obedece, existe uma relação de boa-fé. Tá? Então a fé, a fidúcia, esse elemento de confiança mútua, que é reforçado pela ideia, digamos, a ideia prévia que os germanos tinham, é agora elemento fundamental das nossas relações jurídicas, tá bem? E o judeu cai fora. O judeu ele não entra nessa equação, porque ele não está investido justamente dentro desse corpo político, que é duplamente carne e duplamente espírito, tá bem? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Não muito. E para encerrar, e ainda na linha do que eu comentava, aqui temos... só para vocês terem uma ideia, eu imagino que vocês tenham olhado esse slide, mas esse aqui é a catedral onde supostamente o nosso Carlos Magno foi coroado rei, não imperador, porque o imperador ele foi coroado contra a vontade lá em Roma. E aqui supostamente onde ele está enterrado, ou estava, agora não me lembro. E é interessante porque essa catedral é feita na época dele, né? A catedral de Aachen. Agora, por trás de toda essa evocação de figura pública, existe, de fato, uma preocupação dos seus teóricos religiosos, no caso, que tentam estipular um modelo específico para o príncipe perfeito. O Jonas de Orleans, ou de Orleans, se quiser, vai, de fato, desenhar essa função do rei como aquele que distribui a justiça e como aquele que dá a estabilidade política institucional para a res pública. E vejam, a palavra res pública continua aparecendo. Ela não desaparece. Tá? Não tem mais Roma, mas ele ainda estão falando em res pública em pleno Império Carolíngio. Tá bem? Oh, meu Deus. Eu falo que a tecnologia não é para mim, né? Vocês não acreditam. E o Alcuino é extremamente próximo do imperador.
isso é bastante interessante. Ele vai, inclusive, escrever um livro que é um dos primeiros do gênero Espelho de Príncipes, que é uma espécie de livro para a educação do governante, né? Mas é um livro que vai pregar, por exemplo, as virtudes necessárias para o bom governante, aquilo que se espera dele como um governante justo, e aí ele vai fundar esse tripé do governante justo, aquele que observa a piedade, a caridade e a humildade. Então essas virtudes, que obviamente são virtudes do cristão, são cruciais para que o rei desempenhe a sua função. E o papel do rei agora é, inclusive, comparado a de um ministro. A ideia de ministro da igreja. E é interessante como as palavras vão e vêm. Porque se num primeiro momento, como nós falamos lá atrás, a igreja se apropria do vocabulário jurídico romano, a palavra ministro é uma delas. Agora esse vocabulário que era usado pelo corpo eclesiástico vai sendo apropriado agora pela burocracia imperial. Então, o próprio rei é designado como ministro enquanto sacerdote, inclusive, e ocupa uma função específica no seu ministério. E é dado a ele o papel de reitor, de docente, o docente como aquele que educa, aquele que conduz, tá? Então, se ele cria leis, por exemplo, essas leis têm têm o principal escopo de educar, de ensinar o povo. Então ele atua como um populus docendus, tá? O professor do povo, tá bem? A delegação, que é aquilo que nós comentamos ontem, existe, e ela justamente está na distribuição desses ministérios, dessas funções do corpo sacerdotal, né? Tais ministérios consistem em nossa pessoa visível, diz o imperador, assim a autoridade divina e a ordenação humana são conhecidos, falta um aqui por cada um. Esse texto que eu cito vem também de uma capítulo carolíngia. Então veja como ele incorpora de forma tão profunda essa missão e esse ministério que é dado a ele, ou pelo menos que ele acredita ser dado. E finalmente o arquétipo do rei Davi. Ele é representado como rei Davi, e como rei Davi ele é tido como um reitor e um condutor da comunidade. E aí diz o nosso alcuino ao príncipe, né? Uma espécie de carta de amoestação. Seja generoso com os pobres, piedoso com os peregrinos, devoto no serviço de Cristo, servo obediente e que trata com honra a igreja, cristão humilde, terrível com os pagãos, mas afável com os miseráveis, pródigo em conselhos e distribua a justiça no teu reino. E esse distribuir a justiça, que vem inclusive de uma fórmula aristotélica da justiça como equalizador das coisas, a justiça é aquilo que restitui o estado anterior da natureza. Se alguém toma algo de alguém que não é lícito, o rei vai lá e repara. Ele reequilibra isso, ele devolve. Tá? Então o papel restituidor da justiça é culminado no rei como aquele principal símbolo da estabilidade, da ordem natural das coisas. Então, a ideia de natureza aqui é importantíssima, tá bem? Bom, chegando ao fim do nosso Império Carolíngio, né? Uma hora tinha que acabar. Quando Carlos Magno morre, de fato, ele deixa ele deixa um patrimônio bastante grande que não se abasta e que vê a dificuldade de um continuador. Ele vai ter um filho que governa por pouco tempo, mas os seus netos vão acabar de fato entrando em um certo litígio, né? Essa figura eu gosto dela porque ela representa justamente quem? O Carlos Magno aqui, velhinho. É o Carlos Magno, sim. E aqui os 3 netinhos dele, né? Cada um com uma coroa. E esses seriam a própria divisão, né? Então nós temos um sacro império, é um termo que se inventa, obviamente com a adesão da igreja. Nós temos um sacro império, governado por Luís o Germânico, um reino da França, e é interessante que o termo França vem de francorum, então nós temos uma espécie de mutação da palavra, porque se deixa de chamar Regnum Francorum para Regnum Franciae. Mas é uma mutação da mesma palavra. E finalmente a Lotaríngia, que é uma região que fica bem no meio
do que seria o atual Império Germânico, perdão, do que seria o Império Germânico e a França. Com o tempo, a Lotaringia desaparece e ela acaba sendo absorvida pelos dois territórios. Tá? Ela acaba virando parte do Reino da França e parte do Império. Mas se entende na mentalidade desses povos que os dois, Reino da França e Império, são descendentes do Carlos Magno. Portanto, tem aí uma espécie de, digamos, de estabilidade. Essa divisão em três territórios, depois de muita briga, obviamente, é finalizada pelo famoso Tratado de Verdun, de 843. Portanto, o Carlos Magno morre em 814 e nós temos aqui um período relativamente longo de lutas internas. Por quê? Porque os nossos germânicos brigam bastante. Tá? Bem, esse fim do Império Carolíngio marca, pelo menos, uma, se podemos chamar assim, uma geopolítica da Alta Idade Média. Porque a fragmentação que vem depois é justamente um espaço de, digamos, de memória dessa herança política carolíngia. Claro que tem problemas nisso, né? Porque quando nós falamos em formação da Europa, aquilo que nós comentávamos ontem, se idealiza demais uma identidade europeia a partir da nossa herança carolíngia, como se a Europa tivesse um núcleo e esse núcleo viesse de fato da herança